Boa tarde à nossa deputada Márcia Lia. Igor, um prazer estar com você aqui. Nosso companheiro Marcos, também representando o Estado. E agradecer a Meire, a nossa chefe de gabinete, e toda a equipe pelo esforço que fizeram para que isso acontecesse. É um marco importantíssimo no Estado de São Paulo, Meire, deputada Márcia Lia. Você roubou minha fala. É um marco. Eu acho que a gente tem que ter esse sentimento da responsabilidade que nós, aqui, representantes do poder público, temos com essas pessoas que prestam serviço com amor, carinho, dedicação, que vocês não têm ideia. Eu acho que a deputada faz essa marca a partir de hoje no Estado de São Paulo, consagra isso nesse papel que ela tem. A Meire sempre com essa preocupação de como organizar, de como fazer, como construir isso. Agora, sem vocês também não vai ter resultado nenhum. Eu acho que essa consciência do terceiro setor é fundamental. Por que eu vou falar? Por que eu estou falando isso? É o que vocês vão entender na minha apresentação. Quem move o poder público é a sociedade organizada. É isso aí. Não tem como. O poder público ele fica esperando isso de vocês. Então, quando a gente se prepara, quer preparar vocês, é para esse grande resultado que vocês vão ter de agora em diante, principalmente no mandato da Márcia Lia. Para eu iniciar isso, eu tenho que explicar para vocês alguns fatos importantes na história do orçamento da nossa cidade, né, do Estado de São Paulo, dos municípios que cada um de vocês representa e também do governo federal. Tudo que eu vou estar falando aqui para vocês, o efeito é município, Estado e União. Tá? Vamos pensar muito bem isso. E nós temos um número grande de vereadores aqui que eles vão entender qual que é o papel deles também para ajudar vocês. Então, o que nós temos de modelo orçamentário brasileiro? Hoje, através da nossa Constituição de 1988, no seu artigo 165, ele padronizou, ele constituiu, ele organizou o orçamento da União, dos municípios e do Estado de São Paulo. Então, quando a deputada falava o PPA, é o Plano Anual que começa hoje no governo federal. O Igor sabe muito bem disso. O nosso governo federal está organizando o PPA, que são as ações dos futuros 4 anos. O nosso governador Garcia vai estar fazendo a mesma coisa aqui no Estado de São Paulo. Então, é fundamental vocês ficarem atentos, se organizarem para a gente... Tarcísio, desculpa. Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas. Eu falei o quê? Garcia. É que era o nosso anterior. Desculpa. É tanta informação na cabeça da gente, né? Passa, faz parte. E legal que todo mundo está atento aqui na minha fala também, né? Todo mundo prestando atenção, deputado. Então, o nosso governador Tarcísio vai estar encaminhando para nós o PPA do Estado de São Paulo. Então, em outras palavras, é aquilo que os representantes fizeram com o seu plano de governo. Então, cada um deles, tanto o governo federal como o governo do Estado, fizeram um planejamento, apresentaram o plano de governo e foram aprovados e eleitos. E ele vai estar apresentando para nós aqui o que vai ser feito. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela vai fazer um planejamento de cada ação de cada secretaria. Então, vai lá, pega a Secretaria de Educação, vai ter isso, aquilo, outro, vai ser feito tantas creches no município, vai ser feito tantas coisas no Estado de São Paulo, ou vai abrir tantas universidades federais na União. A lei, a LO, é o orçamento anual. É o que vocês mais ouvem falar, orçamento. Então, cada ano, nós do município, do Estado e da União, os deputados federais e o Congresso Nacional, aprova a LO, orçamento de ano a ano, para planejar as despesas e as receitas de todas as instâncias, município, Estado e União. Então, são 3 instrumentos orçamentários utilizados pelos governos para organizar, administrar o orçamento público. Sem essas 3 peças, não funciona o poder público. E é passado nas casas legislativas, tanto na Câmara Municipal dos Vereadores para aprovar o orçamento do município,
tanto aqui na nossa casa, a deputada sempre presente, discutindo as melhorias que é feito no todos os municípios do Estado e, na União, os deputados federais, junto com os nossos senadores. O plano, o PPA, ele tem a vigência de 4 anos. Então, o que o Tarcísio, nosso governador, vai apresentar agora, e o nosso presidente Lula, vai ter uma validade de 4 anos, que vai ser cumprido e acompanhado por todos os nossos representantes, seja aqui dos deputados estaduais e os federais nas suas metas que serão colocadas. O PPA ele estabelece quais são os objetivos, metas planejadas para a administração pública, aquilo que eu estava falando para vocês, que é feito todo um planejamento quando um candidato sai e coloca o seu plano de governo que vai atender no período que estiver governando. E deve ser definido no plano os seguintes itens: programas pretendidos pelo governo, objetivos a serem alcançados, ações que serão postas em prática e as metas e resultados planejados pelo governo. É interessante vocês saberem também, existem órgãos públicos que acompanham a fiscalização de cada meta. Se o governo não cumpre, também nós temos os tribunais estaduais aqui de conta, o Tribunal Estadual de Conta do Estado de São Paulo, cada estado tem o seu, e nós temos também na União, que vocês já ouviram falar, que é Tribunal de Contas da União. Tribunal de Contas da União, o TCU, mais conhecido TCU. E eles também fazem todo o acompanhamento se essas metas estão sendo cumpridas ou não. E o governo tem até, aqui no Estado de São Paulo, se eu não me engano, também é o federal, até dia 15 de agosto para mandar esse PPA para nós. Tá? Ele não pode passar dessa data. Se ele passar dessa data, ele é punido. A Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO, né? Muito conhecida como LDO, é uma vigência anual. Então, cada ano vem para a nossa casa, é discutido, é feito no governo federal, também nos municípios, os vereadores, os deputados estaduais e os deputados federais fazem esse acompanhamento e os ajustes. Eu estou falando isso, eu quero que vocês gravem muito bem isso, porque vai ter um resultado fundamental a participação de vocês nisso. Ah, o governo vem e coloca, é isso que tem que ser feito? Não. A participação de vocês é fundamental. A deputada falou no início, não sei se vocês já esqueceram, mas eu vou repetir. Aqui, o Estado de São Paulo, é discutido o orçamento em todos os municípios. Tem uma participação para discutir o que vocês acham que deve ser feito, aplicar o dinheiro de vocês. Que o orçamento público é o nosso retorno através dos nossos impostos que são pagos a cada coisa que a gente faz e vive no nosso país. Bom, vamos lá. As regras, os valores, aqui eu acho que é claro, é todo um planejamento que vai ser investido, que vai ser recebido e, olha que interessante, às vezes nem todo mundo sabe disso, e aqui é bom que vocês já também saibam e ensina quem ainda não soube dessa questão. O orçamento é feito através para pagar todos os custos, né, a máquina pública, como funciona. Tanto do Executivo, que é a parte dos governadores, presidente da República, e a prefeitura onde vocês convivem. Tanto do Legislativo, que é essa casa onde vocês estão, que é a parte de manutenção, salários e tudo mais. Também do Judiciário e Ministério Público. É interessante vocês saberem disso, né? Ah, como é que é? Eles têm uma receita própria? Não. O Ministério Público e o Judiciário têm uma receita que nós, aqui, deputados estaduais, né, aprovam para que eles tenham a sua subsistência e comandam o que tem que ser feito dentro da nossa sociedade brasileira. A LDO, qual é a função dela? Tem como objetivo fundamental definir as prioridades governamentais para o próximo exercício, quer dizer, o próximo ano do governo. Então, é o orçamento, né? Mas, para vocês entenderem um pouco, regulamentar o que o PPA apresenta para nós a cada ano. E aí é interessante, e eu gostaria que vocês marcassem isso, que vocês vão ter outro entendimento a partir de hoje. Às vezes a gente tem naquela cultura nossa
que a emenda, a deputada, ela pode só apresentar através desses ofícios que vocês entregam para nós. Olha, eu preciso de comprar um carro, eu preciso reformar a Santa Casa, eu preciso de uma emenda de custeio para pagar os funcionários, eu preciso fazer na creche ter um custeio, enfim, vários objetos que vocês têm necessidade. Tem também esse mecanismo dentro da LDO que a gente pode apresentar. Tá? Então, o governo vai lá, apresenta uma receita de uma Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós podemos fazer uma emenda daquela Secretaria de Desenvolvimento Social indicando vocês. Não sei se vocês estão entendendo. Dentro da LDO, não precisa ser somente aquela emenda impositiva que a deputada acaba repassando para alguns beneficiários, tanto para a prefeitura como para a entidade. Esse ano agora que nós estamos vivendo, nós apresentamos 119 emendas. A deputada apresentou 119 emendas dentro da LDO, nas secretarias de agricultura familiar, saúde, assistente social, direitos humanos, infraestrutura, saúde da mulher, cultura, reforma agrária, regularização fundiária, habitação e segurança alimentar. Nós fizemos proposta para o nosso representante aqui do Estado. Aqui na casa, através de votação, através de tudo. Eles receberam essas propostas lá no Executivo. Olha, a deputada apresentou 119 emendas, ela sugere, né, essas condições para as Santa Casas, para as entidades, para os abrigos, assim por diante. Então, tem esse mecanismo, por isso que é importante. Inclusive, no município de vocês também é dessa forma que é trabalhado as emendas e a LDO. LOA, então, é Lei Orçamentária Anual. Em outras palavras, é o orçamento que o governo tem todo ano, que ele faz entre as despesas e a receita que ele arrecada através das contribuições que a gente paga dos impostos. E é interessante que, em 2023, nós estamos nesse projeto, nessa previsão, o governo anterior passou, ainda não é um orçamento do Tarcísio, do Rodrigo Garcia, eu já ia falar Rodolfo agora, do Rodrigo Garcia, porque cada ano, quando termina o governo, a gente tem aquilo na cabeça o seguinte, o Lula está entrando e já tem que resolver todos os problemas, ou o próprio governo daqui também. Não, ele ainda está trabalhando com o orçamento do outro governo. Tá? A partir do ano que vem que o Lula vai ter condições de fazer todo o seu planejamento e as ações que precisa o nosso país, apesar que já tem feito muito do que ele encontrou, que todo mundo sabe aqui. Então, orçamento 2023, 287 bilhões no Estado de São Paulo. Bilhões. Tá? 287 bilhões. E de previsão de receita, 274 bilhões. Então, ali tem uma sobrinha que dá ainda para a gente pensar no terceiro setor, viu, Marco? Bom, o LOA precisa conter a obrigatoriedade numa previsão das receitas, despesas, todo mundo sabe, é igual o nosso orçamento de casa. Se eu ganho X valor, eu tenho que fazer um controle de que eu vou gastar, tem que diminuir a conta da água, da luz, porque senão depois eu fico com déficit. O cheque especial fica vermelho. Então, o Estado também, o município e a União têm toda essa preocupação. Se fazer isso, eles têm as suas penalidades pelos tribunais de contas e também da nossa casa aqui, que podemos abrir, inclusive, processos contra os seus representantes. Aqui, o orçamento, é interessante vocês saberem também, toda a estrutura de cada instituição pública, seja o município, seja o Estado, seja a União, ela tem as suas secretarias. Por exemplo, tem município que tem uma secretaria de meio ambiente, como tem outro município menor que não tem. Tá? Tem o Estado de São Paulo que tem as suas prioridades, com algumas secretarias. Aí é feito, como foi feito da mulher, né, Marcos? Esse ano agora, a Secretaria da Mulher, que não tinha no governo anterior, como o Lula também está apresentando outros ministérios, enfim. Então, é feita essa organização das receitas e das despesas. E, dentro disso, também, nós apresentamos, quando eu falo nós, o mandato da deputada, que está aqui do meu ladinho,
mais de 130 emendas no orçamento 2023. Mais de 130 emendas para os municípios, para as entidades, para as santas casas, dos quais nós focamos algumas áreas: agricultura familiar, saúde, assistência social, direitos humanos, infraestrutura, saúde da mulher, cultura, reforma agrária, esporte e urbanização. Olha só, nós falamos para o governo, né? Era ainda o Garcia, naquele momento, que a gente vota o orçamento em dezembro, né? Chega na casa esse orçamento aqui que eu estou falando com vocês, a partir de setembro. E até final de dezembro tem que ser votado o orçamento. Então, nós falamos para o governo: olha, é prioridade dar essa atenção, tira daqui, coloca ali para as entidades. Tira daqui, coloca ali para o município que está precisando de saúde. 130 emendas foram feitas dentro do orçamento 2023, pela nossa deputada. E aí, aqui foram apresentadas, eu peguei algumas coisas que foram muitas, viu, gente? Vocês viram 130, eu só peguei algumas coisas para chamar a atenção, para vocês entenderem o processo, como funciona. E dentro dessas emendas, nós colocamos a reformulação do orçamento, né, com o objetivo de construção de poço artesiano, reforma de viveiro e mudas, ampliação de conjunto de irrigação, recursos para abrigo de idosos, recursos para as santas casas, de modo geral, em todos os municípios que a deputada tem uma inserção, que tem atendido várias pessoas nesse sentido, construção de pista de atletismo, campo de futebol, academia ar livre, recuperação de estradas para acesso de assentamento, que a gente tem uma grande inserção, nós colocamos como proposta para o governo, custeio para a saúde, né, que vocês sabem disso e convivem com isso, recursos para a agricultura familiar, recursos para entidades para desenvolver projetos culturais, que é fundamental para nós também, e recursos para as entidades de âmbito geral de assistência social e educação. Olha quanta coisa, gente. Sem chegar na emenda impositiva. Eu estou falando tudo isso dentro de um orçamento que a gente pode fazer de emenda junto com vocês. E vocês acompanharem. Eu acho que o contexto fundamental para vocês entenderem a fala da Meire, da deputada, é isso. É ter vocês protagonista desta nova história que a gente quer marcar, tanto no governo federal como no governo estadual. Vamos lá. Aí chega o que vocês convivem no dia a dia. Eu deixei para o final, porque a ansiedade eu sei que é grande de vocês. Então, vamos lá. O que é uma emenda parlamentar impositiva? Nós temos 94 deputados aqui na casa. Dentro do orçamento que o governo encaminha para nós, que eu falei lá, o número acho que é 287 bilhões, ali tem um valor que é reservado para os 94 deputados. E aí é o grande... quando chega esse momento, a gente fica naquela ansiedade. Quem que a gente vai conseguir atender? Como que nós vamos fazer? Qual que é a prioridade? Vocês sabem que nós temos um mandato espalhado pelo estado inteiro de São Paulo. Não é fácil, né? E a gente tem uma preocupação muito grande. É zelar com o dinheiro público. Ter carinho, respeito, porque o dinheiro público, a gente tem um conceito, desculpa quem não gostar, que eu vou falar agora, é sagrado. É sagrado. Por quê? É o dinheiro público que muitas vezes você não tem, mas você vai lá, você paga seu IPTU, você paga seu IPVA, senão seu carro é apreendido, você paga seus impostos. Então, nós, no mandato, temos esse conceito, respeito total com o dinheiro público. Então, por isso que a gente está organizando, falando tudo isso para vocês, para a gente não ter perdas de emendas. Porque se acontece alguma coisa no meio do caminho que eu vou explicar agora para vocês, a gente perde esse recurso. O Estado vai usar, com certeza. Não é que o recurso, de repente, a deputada escolhe um município ou escolhe uma entidade que, no decorrer do desembaraço dessa documentação, ou no decorrer do processo de cadastramento dessa emenda, ou no decorrer do processo de pagamento dessa emenda, a entidade não consegue corresponder com seus documentos, nós temos o parecer, que é muito chato eu dizer aqui, impedimento técnico.
Aí a entidade, eu tenho momentos, agora, graças a Deus, não, mas já passei muito esse sufoco aqui. Antes de chegar, tinha alguns detalhinhos, tal, etc., e aí a entidade perdia. Nesse ano agora, de 2023, nós fizemos um processo inverso. Eu sou o mais chato do mandato, porque... Não dá. Mas por que, Mark, não dá? Porque sua certidão está vencida? Não dá porque você não tem o certificado do Conselho Municipal de Assistência Social? Não dá porque a sua diretoria não foi renovada, você precisa renovar a sua diretoria? Não dá porque a planta não está com a matrícula do imóvel registrado? Vocês sabem disso melhor do que eu. Eu só estou aqui replicando o que eu ouço de vocês. E por que a gente faz isso? Porque a gente não quer perder esse recurso. Não queremos. É uma meta que a deputada tem, a Meire também me liga todo dia, eu não quero perder um centavo. É o respeito que a gente tem por vocês e pelo dinheiro público. Então, quando a gente fala um pouco, olha, cuida disso, contrata alguém, vem aqui, está aqui o manual, como o Igor colocou, eu também tenho, depois eu vou disponibilizar para todos vocês, é para ter esse sucesso no final da história. Então, o período, eu já coloquei aqui para vocês, que é em setembro que a gente vota o orçamento. E aí, gente, olha, nos ajude. Chega ofício para a gente desde janeiro. Viu, Marco? Eles passam aqui, vão entregando. Mas o ideal, e para vocês ficarem assim, muito bem planejado, mais próximo, para a gente não perder aquela sintonia, começa a mandar mais ou menos em agosto, setembro, assim, que aí a gente já tem aquelas informações fresquinhas com vocês. Porque pode haver até algumas mudanças no decorrer. Vocês também podem ter essa mudança. De repente eu construí e agora eu quero ampliar. Se vocês mandam no início ali, eu vou considerar como uma construção. E eu poderia considerar para vocês outra coisa, né? Uma ampliação, enfim. É uma coisa muito interessante que a gente nunca se atentou a isso também. Bom, as emendas, tem algumas secretarias, isso é importante para vocês. Tem algumas secretarias que não podem ser encaminhadas emendas, né? Através, inclusive, de leis, né? Não é porque o secretário não quer, não é porque o governador não quer, não é porque a deputada não quer, nada disso. Existem leis para normatizar cada ação que é feito com o dinheiro público. Então, quais as secretarias que recebem emenda parlamentar de terceiro setor? Quando a gente fala terceiro setor, as Santas Casas estão inclusas, tá? Não esqueçam disso também, por favor. Então, a Secretaria de Assistência Social é a secretaria que tem maior amplitude de fazer algo com ela. Agora, a partir de 2023, porque até o ano passado não podia, ela está aceitando para custeio aqui no estado de São Paulo. No governo federal já acontecia isso, tá? Mas a partir de 2023 que agora eles estão aceitando. Reformas, obras, compra de veículo, equipamento, é muito interessante. Desde que depois eu vou mostrar para vocês quais são os documentos e o que precisa ser feito para a gente ter sucesso na concretização do repasse da emenda. Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apoio de programa Juntos pela Cultura, aquisição de instrumentos e equipamentos musicais, apoio a evento cultural, apoio à modernização. Olha, interessante aqui, gente. Quem tem uma afinidade na área de cultura tem muitas coisas. É que a gente não tem conhecimento do assunto. E nós estamos aqui, o mandato à disposição de vocês, para fomentar isso junto com vocês. Para estruturar vocês fazerem parte desses projetos que é fundamental. Tá? Acervos, patrimônios culturais e biblioteca. A Secretaria de Educação, até o ano passado também, Marcos, não podia. Tá? E a partir desse ano foi muito bom. Né? Porque nós temos muitas entidades que têm uma dificuldade, principalmente aquelas que cuidam da parte de educação. Né? Às vezes o prefeito lá manda um repasse, mas está faltando uma reforma daqui, está faltando comprar uns móveis, está faltando comprar um veículo. E nós não tínhamos condição de atender vocês, que têm como objeto no estatuto de vocês a parte da educação. Hoje a gente consegue atender vocês. Tá? Então, a Secretaria de Educação, a parte de custeio, compra de equipamento, formações de profissionais. Né? Olha que interessante. Vocês
fazer um plano de trabalho, apresentar para a gente, conseguir o recurso e vocês profissionalizar mais ainda aqueles professores que têm uma dedicação exclusiva para as crianças que são atendidas por cada entidade. Então, a Secretaria de Educação tem muitas coisas hoje interessantes para vocês também do terceiro setor. Secretaria de Justiça e Cidadania, obras e serviços para saneamento básico. É uma coisa nova também, tá, deputada? Interessante. Então, algumas entidades que têm uma finalidade com alguma questão de meio ambiente, etc., a Secretaria de Justiça, aqui a palavrinha-chave é cidadania, tá? Ela dá toda essa condição para vocês também apresentarem projeto para ter uma verba de emenda parlamentar. Secretaria de Esporte, né? O projeto esportivo, materiais de equipamento esportivo, é uma coisa mais restrita, né? Mais na área de esporte mesmo. Secretaria de Direitos da Pessoa Deficiente, aquisição de playground adaptado, aquisição de veículos adaptados, aquisição de cadeira anfíbia, a academia adaptada, aquisição de cadeira de trilha adaptada, enfim. É uma secretaria também que muitas pessoas assim, até desconhecem que pode ter alguma, por exemplo, alguma PAI, né? Pensar um pouco nesse respeito de algumas coisas que podem ser adaptadas lá na PAI por essa Secretaria de Direitos e da Pessoa Deficiente. Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, equipamentos para entidades que atuam na recuperação de coleta coletiva e resíduos. Olha que interessante, gente. Eu achei muito interessante. E que muitas entidades também desconhecem de um objeto desse que pode ser atendido numa emenda. Já está acabando, gente. Agora vamos lá. Para que tudo isso aconteça, aí vem a parte administrativa que é exigida pelo Tribunal de Contas. Não é eu, a Márcia, ou a Meire, ou o governador, ou um presidente que exige, mas sim é um Tribunal de Contas para poder dar a total transparência do recurso que vocês recebem. Então, o que eu vou estar falando para vocês aqui é uma coisa meio genérica, tá? Mas vocês sabem, tanto quanto eu, que, às vezes, dependendo da entidade, ela tem sua especificidade. Então, por exemplo, a cultura é uma coisa, tá? Quem atua mais na Secretaria de Educação é outro documento, quem atua na Secretaria de Ciência Social é outro documento. Mas o que eu fiz? Eu peguei a secretaria que mais exige documentos. Eu fui muito legal com vocês. Estou brincando. Mas eu tenho certeza que vocês têm, sim. Não é nada difícil, não é nada complicado. Nunca pensem assim. Nós estamos aqui exatamente para instruir vocês, para ajudar vocês, para alimentar vocês e para estar junto. E todos nós aqui sentadinhos na mesa. Não estamos aqui à toa, não, viu, gente? É para trabalhar mesmo. Vamos lá. O que precisa a entidade? Primeiro, ter um estatuto atualizado. O que é esse estatuto atualizado? Nós tivemos reforma de direito civil há alguns anos atrás. Nós temos uma lei que o nosso querido Igor estava explicando muito bem, que é 13.019, que é uma lei que a Dilma instituiu a organização das entidades. Antes não existia, não sei se vocês sabem disso. Quando era discutido isso, era feito através do Código Civil, né? Que é a nossa lei lá, que vocês conhecem, que normatiza várias coisas da nossa vida, socialmente falando, né? Civilmente falando. As entidades não tinham. A empresa ela tem um contrato social, que vocês sabem disso. Quem que acaba organizando, registrando? Oi? Quem que me ajuda aí? Agora deu um branco aqui. Associação, não é associação comercial. Enfim, tem um nome lá específico. A junta comercial, isso. Obrigado, Marcos. É a junta comercial que organiza esses documentos de uma empresa, que é o contrato social. As entidades não tinham. E, através da lei, tinha o cartório, que é o registro civil dos documentos. Cada município tem o seu. Você vai lá, registra a entidade através daquele estatuto que você fez e depois você tem que, sempre, gente, procure a atualização. Por exemplo, uma entidade abre há 20 anos, ou 10, 15 anos. Ela nunca se preocupa de ir lá e colocar uma letrinha que fala assim, olha, eu quero agora fazer parte da cultura. Se não tiver lá, quando você mandar um projeto para a cultura, ele vai falar, olha, desculpa, precisa atualizar seu estatuto. Entenderam o que eu estou falando? Está difícil a minha fala. Se não, eu explico de novo. Até meia-noite eu fico com vocês aqui.
Estou brincando. Então, essa atualização desse estatuto, vocês pensaram um pouco a esse respeito. Olha, eu tenho uma entidade, mas eu sempre fazia um trabalho mais voltado com a educação, agora eu quero voltar no esporte. Vai lá, dá uma lida lá nos objetos do estatuto de vocês, o que está lá escrito, os objetivos, né? E assim por diante. Opa! A última ata atualizada. Não dá para você fazer a ata se você acabou o mandato e eu esqueci, já passou mais de 2 anos. Lembre-se, cada estatuto tem o seu artigo que fala o período do mandato dos seus diretores. Senão o cartório não aprova. Tá? Vocês estão falando a verdade, eu acho que já passaram por isso. Então, é importante esses detalhes. Então, está lá no meu estatuto que a duração do meu presidente e da minha diretoria são 2 anos. E você não consegue ter essa ata atualizada. Você não fez isso, está completamente desatualizado. Termo de posse da direção atualizada. Às vezes você vai lá, faz toda uma eleição, muda todo mundo e não assinou o termo, não registrou no cartório civil. Esquece que o governo do Estado não vai te passar a emenda. Vai dar pendência. E a contabilidade da ordem, tem que estar tudo em ordem com os balanços publicados. E aqui são as certidões que cada um tem que ter das entidades. Do Estado de São Paulo, a entidade que não foi cadastrada, olha, eu existo, estou aqui, passa por esse sistema aqui, não recebe a emenda. Aqui estão os sites, como fazer o cadastro para poder ter a liberação. O certificado, né, do cadastro das entidades, está ali os links, eu vou passar para vocês. Aqui tem toda uma normativa que sai o certificado do registro das entidades. Né? As certidões vocês conhecem tanto quanto eu. Se não tiver as certidões atualizadas aqui, o CADIM, que é a dívida do Estado, não passa. Se não tiver a certidão atualizada sem nenhum débito da Receita Federal, não passa. Se não tiver aqui, quem tem funcionário, se tiver com fundo de garantia atrasado, não sai essa certidão e também não pode receber a verba. E a parte do cadastro das entidades, na parte social, gente, é necessário também ter o seu cadastro no governo federal. Quem com foco na assistência social também tem que ter, que é o CNAS que a gente fala. Tá bom? E o próximo, aqui é quando você faz o cadastro no Estado de São Paulo, sai esse nome aqui que é fundamental, o pró-social. Os nossos fiscais vão lá só para certificar que vocês existem. Por isso que é necessário esse pró-social. E eles fazem visita, são pessoas bacanas, não vão lá fiscalizar se vocês estão fazendo nada de errado, só para constatar que existe uma entidade que pode receber um recurso público. E isso daqui, gente, é fundamental. Se vocês tiverem o foco com assistência social e não tiver o certificado, ou a certidão municipal de assistência social, esqueça. Não recebe o recurso. Tá? Então, são todas essas certidões elencadas acima, deverão estar regularizadas, e a época do cadastramento e pagamento da emenda. Porque, às vezes, as pessoas mandam o documento, já vence a certidão, aí não consegue receber a verba, vão brigar comigo e a deputada e a MEI. Obrigado. Obrigada, Marquinho.